Em um canto esquecido do mar Egeu, próximo à pequena ilha grega de Anticítera, um segredo dormiu por mais de 2000 anos. Um segredo que desafiaria tudo o que sabíamos sobre a tecnologia do mundo antigo. Foi em 1900, quando mergulhadores gregos, em busca de esponjas do mar, descobriram os restos de um antigo naufrágio. A cerca de 45 metros de profundidade encontraram uma verdadeira cápsula do tempo. Estátuas de bronze, vasos, moedas e algo que parecia insignificante à primeira vista. O que emergiu das profundezas foi batizado como mecanismo de Anticítera, uma peça composta por engrenagens intricadas, escalas, ponteiros e inscrições. Parecia impossível. Uma espécie de relógio antigo, mas com uma precisão e complexidade que não deveriam existir naquela época. Datado de cerca de 100 a, esse código mecanismo era, na verdade, uma calculadora astronômica avançadíssima. Com mais de 30 engrenagens de bronze interligadas, ele conseguia prever eclipses, acompanhar as fases da Lua, calcular o movimento do Sol e até indicar a posição dos 5 planetas conhecidos na antiguidade. Tudo isso em um aparelho do tamanho de uma pequena caixa de sapato. A sofisticação do objeto impressionou os estudiosos. Durante décadas ali foi um enigma. Somente com o uso de raios-x e tomografia computadorizada, cientistas conseguiram ver o interior do mecanismo e entender sua real complexidade. Um dos principais nomes nesse processo foi o físico Derek de Solla Price, que dedicou anos de estudo à peça. Sua conclusão foi clara. Aquilo era um computador analógico da antiguidade, o mais antigo que a humanidade já encontrou. Sabemos que os gregos antigos eram grandes matemáticos e astrônomos, mas até o surgimento do mecanismo de Anticítera, acreditava-se que engrenagens com esse nível de precisão só haviam sido inventadas mais de 1000 anos depois. A existência dessa máquina reescreve parte da nossa compreensão sobre o desenvolvimento tecnológico da humanidade. Seria o mecanismo parte de um conhecimento muito mais amplo que se perdeu ao longo dos séculos? Teria ele sido inspirado por manuscritos antigos que não sobreviveram? Ou seria apenas o único exemplar sobrevivente de uma tecnologia muito mais disseminada do que imaginamos? É justamente essa lacuna que alimenta as mais diversas teorias. Alguns acreditam que o mecanismo seria fruto de uma civilização perdida, como uma Atlântida tecnológica esquecida pela história. Outros vão ainda mais longe, sugerindo que o conhecimento por trás da máquina teria vindo de uma origem externa à Terra. Embora essas ideias estejam mais próximas da ficção do que da ciência, o mistério persiste porque não há nenhum outro artefato igual. Nenhum outro objeto com tal grau de engenharia foi encontrado da mesma época. E isso levanta outra hipótese assustadora. E se o mecanismo de Anticítera não fosse uma exceção, mas sim o último sobrevivente de uma linhagem de máquinas que desapareceram sem deixar rastros? Hoje, mais de um século após sua descoberta, o mecanismo continua fascinando pesquisadores. Réplicas funcionais já foram construídas, estudiosos ainda analisam fragmentos recuperados do fundo do mar, e novas escavações continuam na área do naufrágio, na esperança de encontrar peças adicionais. O mais impressionante é que, mesmo com toda a tecnologia moderna, ainda não entendemos completamente como tudo funcionava. Fragmentos de engrenagens ainda estão sendo decifrados, inscrições estão sendo traduzidas e a história, aos poucos, vai ganhando forma. Enquanto isso, a ilha de Anticítera segue isolada, cercada por águas profundas e silenciosas. Um lugar comum, mas que guarda um artefato extraordinário. Uma máquina que não deveria existir, mas que prova que o passado é muito mais misterioso do que imaginamos. Talvez existam outros mecanismos como este, escondidos em naufrágios ainda não descobertos, soterrados sob areia e corais, esperando que alguém os encontre. Até lá, o mecanismo de Anticítera continua sendo o maior enigma tecnológico da antiguidade.